Boa noite a todos. Que Jesus esteja em nossos corações, trazendo muita paz, muita serenidade, muita harmonia. Meu nome é Carlos, eu trabalho no Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Feliz poder estar aqui falando desse tema tão sensível e tão importante. E antes de iniciarmos a palestra, como de praxe, vamos fazer a leitura inicial e seguida da prece. Então, entraremos no tema da noite. A página que eu escolhi, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, fonte viva, é o item 28, alguma coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Em Jesus, em Lucas, capítulo 5, versículo 31. Diz Emmanuel: quem sabe ler, não se esqueça de amparar os que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz, que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo sempre que possível a atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta, invariavelmente, da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te de que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Palavras de Emmanuel, fonte viva. Vamos à nossa prece inicial. Aqueles que desejarem fechar os seus olhos, aqueles que desejarem buscar uma posição mais confortável, que o façam. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão que nos deixou um código de conduta, de postura, para que possamos, como espíritos imortais, nessa jornada terrena, possamos crescer, possamos aprender a nos amarmos, aprender a reconhecer o nosso Pai, o nosso Criador, a fazer da nossa jornada um caminho não só de luta e de aprendizado, mas também de alegria, de um pouco de felicidade, de amor, de compaixão, de piedade. Mestre querido, envolva todos nós em nossos lares com a tua luz, com a tua paz. Visita os nossos corações. Envolve aqueles irmãos que estão próximos de nós, mesmo que desencarnados, para que a tua luz guie a todos nós. Para que as contendas, as dificuldades, os conflitos, as dores, possam encontrar o seu lenitivo, a sua cura, o seu tratamento, para que sejamos fraternos uns com os outros, sejamos amorosos, sejamos pacíficos. Mestre querido, obrigado por tudo. Ilumine essa nossa noite de estudo, os nossos pensamentos, para que possamos, juntos, trazer para dentro de nós a luz que pacifica e cura. Obrigado, Mestre querido.
Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite. O nosso tema de hoje é prevenção ao suicídio, valorização da vida, né? Estamos no mês de setembro, aquele mês que foi definido, né, como o de prevenção ao suicídio, de atenção ao suicídio, e já começo falando que bom que isso aconteceu, né? Há muito tempo atrás, existiam alguns conceitos, né, de que falar sobre o suicídio, comentar sobre o suicídio era um estímulo àquelas pessoas que, porventura, estivessem numa situação aflitiva ou de ideação suicida. Na verdade, existiam vários mitos em relação à questão do suicídio, vários tabus que existem até hoje. É um tema muito sensível a nós, né? O autoextermínio, o suicídio. E como espíritas, né, conhecedores da imortalidade da alma, do espírito, sabemos, né, que não adianta se furtar da vida física, porque a vida do espírito permanece junto com o espírito, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todo o seu sofrimento, toda a sua alegria, tudo aquilo que ele carrega dentro de si, se mantém com ele. Mas existiam, né, ainda existem alguns tabus e alguns mitos, né? Um deles era justamente esse, falar sobre suicídio, né? Eu já fui voluntário do CVV, estou retornando agora, estou fazendo treinamento, né? Hoje eu sou candidato, não sou voluntário. A gente tinha dificuldade, há uns anos atrás, antes de existir o Setembro Amarelo, de se falar sobre suicídio fora do CVV, né? Por exemplo, o metrô é uma instituição que, na época, tinha dificuldade, alguns anos atrás, de aceitar cartazes sobre o CVV, sobre prevenção de suicídio, porque achavam que a palavra suicídio perto de um local onde a gente sabe que ocorre, infelizmente, poderia estimular, não ajudar. A Organização Mundial de Saúde, há mais de 14 anos, lançou uma cartilha, né, para os que eles chamam de conselheiros, orientadores ou terapeutas, em relação a alguns conceitos e orientações quanto à prevenção. Uma parte dessa cartilha, se alguém buscar na internet acha fácil, fala sobre os mitos do suicídio, né? Então, um deles é esse, falar sobre suicídio, a palavra suicídio é uma pessoa que está sofrendo uma ideação suicida, é um estímulo, é falso, né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera, pelos estudos, pela ciência, que, na verdade, falar sobre o tema de maneira responsável, na verdade, estimula a prevenção, estimula que aquele indivíduo possa buscar ajuda. Outros mitos, por exemplo, esse até hoje muita gente não acredita, né? Quem fala que vai se matar, não se mata. Falso. As pessoas que falam que pensam em se matar, elas efetivamente estão num processo em que a ideia de se autoexterminar está presente. Se vai acontecer ou não, esperamos sempre que não, mas é uma possibilidade. Então, imaginar que uma pessoa fale, né, ao Léo, que pensa às vezes em morrer e achar que isso não vai acontecer, porque se falou não vai acontecer, é considerado mais um mito falso. Outro também que se fala também é a questão de ele ser hereditário, né? Então, se o pai, o avô se matou, o filho também vai. Não há nenhuma comprovação científica disso. O que a OMS comenta, esclarece, é que exemplos na família, né, onde o tema não é tratado, podem levar realmente a trazer para um outro indivíduo uma solução, né, imaginar que seja uma solução também, mas não é algo transmissível de forma consanguínea. E existem outros, né, que são importantes. Eu vou comentar só mais um, que é o que falam que não há arrependimento, né? Que as pessoas que tentam suicídio já estão decididas e não se arrependem. Elas querem realmente morrer. Os estudos, né, de locais onde ocorreram os suicídios, as pessoas que, porventura, infelizmente, assim o fizeram, deixam sinais claros de arrependimento. Sejam sinais, né, no corpo, quando há ingestão de algum tipo de medicamento ou de droga que façam com que morram, ou sinais de, por exemplo, movimento para uma porta para tentar abrir uma janela, enfim, é identificado que há realmente uma vontade de viver e não de morrer.
existe um documentário chamado Ponte, Golden Gate, São Francisco, Estados Unidos, que era um dos locais onde se mais ocorria suicídio. Era uma coisa assim assustadora. O documentário realmente é muito intenso, mas ele tem uma finalização que é algo muito importante na gente acompanhar, que é a entrevista com talvez a única pessoa que tenha saltado da ponte e por situações que a gente entende que há interferência, né, do plano divino, do plano espiritual, ele sobreviveu, esse rapaz. Ele sobreviveu àquela queda, à água fria e a tudo mais que lhe era desfavorável, foi socorrido por um barco, enfim. E ele presta testemunho, né, ele presta uma entrevista nesse documentário e fazem a pergunta, né, se ele se arrependeu. Ele falou que assim que pulou, primeiro sentimento que deu na mente dele, palavras dele, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fiz isso? Eu não quero morrer. São 9 segundos de queda em que ele presenciou o seu próprio arrependimento. Então, a gente pode concluir, entre diversos estudos que a OMS apresenta, a gente não quer morrer. Quando uma pessoa, às vezes, fala, né, no CVV, já presenciei isso, em atendimento fraterno também, a pessoa fala assim, eu não quero mais viver, eu perdi um pai, perdi um filho, perdi a esposa me deixou, meu marido me deixou, enfim, seja qual for o motivo. A pessoa fala que quer morrer, ela não quer morrer, ela quer aquela pessoa de volta, ela quer viver. Ela apenas enxerga que naquele momento a única forma de fugir daquele sofrimento, daquela dor intensa, é deixar de existir. Então, a gente acredita muito dentro da doutrina, no atendimento fraterno, dentro do CVV, que é uma entidade não religiosa, não governamental, não, a política, humanitária, se acredita também que todo ser vivo, todo ser humano quer viver. Por isso, quando ele procura um atendimento, seja em qualquer instituição que o preste serviço, né, seja clínico ou não, seja uma casa religiosa, a gente entende que a pessoa está buscando ajuda, então não quer morrer. A vida é muito importante, né? A gente, como espírita, sabe que somos imortais. Sabemos que essa não é a nossa primeira encarnação e nem é a última. Estamos longe, né, de chegar naquele cenário de espírito puro, né? A distância ainda é bastante, muito grande. Estou tirando por mim. E o que acontece, né? A gente pode pensar assim, mas tem, né? Então a gente vai encarnar várias vezes, a vida não acaba. Talvez alguém possa até desvalorizar a vida, né? Da alma encarnada, do espírito encarnado, porque existem diversas encarnações. Mas a gente tem que lembrar uma coisa muito simples, a mais importante de todas. Quem nos deu a vida? Deus, nosso Criador. Foi através, com a ajuda também dos nossos mentores, nossos guias, enfim, todos aqueles que ajudam na estruturação da encarnação, sim. Mas é sempre a partir do nosso Criador. Isso é fato. Então, nós não temos o direito, né, de tirar da nossa própria vida. Assim é o plano divino de Deus para nós. Somos seus filhos, ele nos deu a vida, cabe a ele decidir quando tirá-la. A vida física, orgânica. Mas cada encarnação, por mais que a gente tenha diversas encarnações, milhares de encarnações, cada uma delas tem o seu caráter de unicidade na nossa existência imortal. Ela não se repete. As pessoas que a gente vive, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente constrói algo, as nossas dificuldades, as nossas conquistas, elas não se repetem. Elas são únicas. Então, é uma coisa tão importante que a gente tem um cenário de uma imortalidade, né? De uma existência que sem fim, onde a gente vai alcançar em algum momento a perfeição. Mas cada estágio na carne, cada estágio encarnatório, ele é extremamente importante porque ele é único. É um presente divino e ele é único. E essas dores que a gente vivencia, porque estamos num mundo de provas e expiações, elas não estão no mundo, elas estão em nós, em cada um de nós. Então, imaginar que deixar a existência física nos afasta do sofrimento é um grande engano.
Na verdade, esse sofrimento ele é potencializado justamente porque interrompemos algo que não era para ser interrompido perante Deus. Mas falando da prevenção, né? A gente está comentando aqui sobre a questão da importância da vida, da importância da encarnação, mas a gente quer falar também de como é que a gente previne o suicídio, né? Existem duas abordagens que a gente pode entender. Existe a abordagem impeditiva, que é aquela que, por exemplo, você está passando na ponte Rio-Niterói, está lá subindo o vão central, e de repente você vê um carro parado e uma pessoa se aproximando da mureta. É um cenário típico, né, de ideação suicida que pode ou não se concretizar. Então, se você para, ou alguém para, ou vem um corpo de bombeiros, enfim, vem agentes especializados para negociar e conseguem retirar a pessoa, isso é uma ação impeditiva, né? Houve uma ação que impediu que aquela pessoa tomasse aquela decisão. E existe a ação preventiva, que é a gente tentar ajudar a essa pessoa para que ela não continue nesse processo de ideação suicida, nesse processo de autoextermínio. Então, são duas vertentes, né? Estamos falando hoje aqui de prevenção, ou seja, como é que a gente pode fazer para evitar que uma pessoa próxima, uma pessoa conhecida, né, ela, no nosso círculo, né, de convívio, por exemplo, que ela esteja nesse processo. Então, a primeira coisa importante que a gente pode comentar é que o suicídio não é uma chave que se liga e desliga, né? Eu acordo hoje e falo, não, chega, não aguento mais, eu estava bem ontem, mas hoje, para mim, está no limite. Eu vou tomar jeito e não quero mais viver. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. É um processo que muitas das vezes inicia com uma depressão, né? E aí esse processo ele vai ficando cada vez mais intenso, até um ponto em que a pessoa tem a ideia de que a única saída que lhe resta é a morte, é o autoextermínio. Então, a gente, às vezes, convive com pessoas, né, que, infelizmente, acabam cometendo um suicídio, e a gente se vê assim, nossa, mas não dava sinal nenhum, né? Estava tão bem, tem emprego, tinha uma família bonita, boa condição de vida, né, não faltava nada. É a nossa visão. Mas a pessoa vai e comete suicídio. Outras das vezes, a gente às vezes pensa, vê o seguinte, uma pessoa que às vezes perdeu tudo, perdeu emprego, perdeu família, se vê numa situação de muito sofrimento, de muita dor, né? E acaba também cometendo suicídio. Mas será que toda pessoa que perde alguém, será que toda pessoa que perde o seu emprego comete suicídio? Se fosse assim, com a taxa de desemprego que a gente tem no nosso país, a gente teria um número muito elevado. Então a gente sabe que não acontece. A gente chama isso dos fatores que não são os principais fatores, né? São os fatores secundários dentro do processo. Eles ajudam a acelerar o processo, mas eles não são a causa do suicídio, né? Eles, às vezes, são um gatilho para isso. Então, a gente entende que, como é um processo, ao longo de um tempo, aquele indivíduo ele vai se desconectando da vida, de alguma forma, perdendo o estímulo de continuar a viver, deixando de se comunicar com aqueles que estão próximos, deixando de externar suas opiniões e guardando cada vez mais para si uma ideia embrionária que todos nós passamos por ela. Existe uma convicção também na área clínica que todos nós, em algum momento, mesmo que seja um rápido pensamento, imaginamos desistir da vida, por mais singelo que seja, do tipo, eu não queria acordar hoje, eu só queria acordar quando todo esse problema se resolvesse. Eu queria estar em outro planeta, eu queria sumir do mundo. E uma parte das pessoas passa por esse pensamento e segue em frente, né? Se recupera, sabe que tem que lidar com aquela dificuldade, sabe que tem que vivenciar aquele momento e segue em frente. Esse processo não se inicia. Para algumas pessoas, por algum motivo, esse processo começa nesse cenário, né, com uma ideia que surge e não vai embora, vai ficando e vai se alimentando a tal ponto que o indivíduo ele parece que vive num mundo à parte e a gente não percebe, porque ele finge. As pessoas mascaram os seus sentimentos, é natural a gente fazer isso, mas elas passam a fazer isso muito com o objetivo de mascarar, esconder os seus próprios sentimentos. Por que a gente faz isso? Por que a gente esconde uma dor imensa que a gente está sentindo?
Então, a prevenção passa muito por isso. Permitir que as pessoas à nossa volta possam externar esses sentimentos sem medo. É difícil, é difícil. Se a gente parar para pensar, cada um de nós parar para pensar agora, a gente tem coragem de abrir o nosso coração e falar tudo que está aqui dentro para uma pessoa? Ou a gente tem uma caixa preta aqui, trancada aqui, que a gente não fala para ninguém? E às vezes é nessa caixa preta, dentro desse coração lá, fechado lá, é que estão os sentimentos que talvez ajudem a desenvolver esse processo de ideação suicida. Então, a primeira ação preventiva que a gente pode tomar, que é extremamente importante, é saber escutar alguém. Essa talvez seja a ação mais importante. Aí vocês podem pensar assim, poxa, mas isso é muito fácil. Escutar alguém é fácil. Me fala aí, como é que você está se sentindo? Qual o seu problema? Me conta aí. E a gente acha que a pessoa vai se abrir assim facilmente e vai falar facilmente. Não é tão simples assim. Existem casos de suicídio, né, que a gente já identificou, que foram registrados, passados na época do CVV, em que uma pessoa cometeu suicídio, um jovem cometeu suicídio, infelizmente, e o motivo que ele fez isso foi não ter tido dentro dele, né, ele não sentiu como falar para a família que ele não tinha continuado seus estudos. A distância de comunicação era tão grande que foi o suficiente para que ele achasse que não tivesse mais saída. É como se imaginasse assim, se eu falar a verdade para eles, eles vão me crucificar, eles vão ficar frustrados, eles vão se decepcionar, eles vão ficar infelizes, eles vão ficar tristes. Isso toma uma dimensão tão intensa porque não há diálogo, não há comunicação. Então eu fico ali com meus próprios sentimentos desajustados, desproporcionais à realidade, e eles vão cada vez mais ficando desproporcionais ao mundo que eu vivo. A tal ponto que quando eu acabo chegando a executar aquele auto-extermínio, o suicídio, as pessoas falam, mas por quê? E se descobre o motivo, porque de repente deixou uma carta, porque deixou alguma mensagem, e falam assim, mas a gente daria um jeito nisso, ele não deveria ter desistido de ver por isso. Só que nunca ficou claro para ele que ele poderia falar qualquer coisa que ele se sentisse, que ele não ia ser esmagado pela opinião do outro, seja de um pai, de uma mãe, de um familiar. Isso é muito sério, parece que é simples a gente detectar, mas não é. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comentei essa história com um pouco mais de detalhes, mas hoje eu não comento para preservar a questão de sigilo. E uma pessoa estava comentando isso com uma amiga, né? E depois que eu comentei essa situação para ver que ela tinha uma certa curiosidade em entender um pouco esse processo, ela, em vez de entender o processo, ela se envolveu na história e trouxe para a vida dela, onde um sobrinho estava passando um processo de desistência, um sobrinho, um familiar, não sei qual era o grau agora, estou falando sobrinho, mas não tenho a menor ideia. Estava desistindo dos estudos, porque queria partir para um outro desafio. E ela foi enfática em dizer a essa pessoa que jamais, não poderia, não permitiria isso de qualquer forma. Ou seja, a mensagem que foi passada não foi compreendida. Quando a gente deseja que o outro faça o que a gente quer que ele faça, a gente esmaga os seus sentimentos. E numa relação, às vezes, familiar, né, numa hierarquia familiar, às vezes a pessoa se vê tão pressionada que ela não tem mais com quem falar, porque ela sabe que se falar, ela vai ser julgada, ela vai ser, de alguma forma, esmagada nos seus sentimentos. Então, ela guarda aquilo para si. Aí, olha a confusão que se cria dentro dela, né? Ela quer ir para um caminho, os outros puxam ela para outro, ela se sente infeliz, a infelicidade abre uma brecha dentro da gente, a gente sabe disso, e a gente começa a receber, né, um influxo de energias que acabam nos prejudicando, porque a gente também está emitindo essas energias. A prevenção é uma coisa, ao mesmo tempo, simples, mas ao mesmo tempo difícil para nós, porque somos espíritos imperfeitos ainda. Então, o que a gente entende como atitudes que são, por exemplo, prejudiciais, porque acabam estimulando ao outro um cenário mais complicado emocionalmente? O excesso de julgamento, o excesso de crítica, a incompreensão, a falta de empatia, a intolerância, inflexibilidade, o egoísmo,
a vaidade, o orgulho, tudo que a gente sabe na doutrina espírita não é bom. A gente sabe que o orgulho, ele representa, né, um obstáculo para o nosso crescimento moral imenso. Então, esse conjunto de posturas, de sentimentos, de emoções, elas acabam dificultando a comunicação, o bom diálogo, a confiança entre as pessoas. Então, assim, se eu convivo com um grupo familiar em que eu não sou reconhecido do jeito que eu sou, né, aí eu passo a ter um problema de isolamento. Isso acontece porque é muito comum, isso é um grande problema que a gente cria, todos nós, é muito difícil a gente mudar isso, mas a gente vai conseguir sim. Há uma dificuldade em entender que aceitação não é concordância. Ouvir um relato da outra pessoa, de um filho, né, do irmão, do pai, da mãe, e mesmo que você não concorde, você não tem que deixar de aceitar a pessoa. A gente pode aceitar como ela é, e assim devemos fazer, sem o julgamento, sem a crítica, mas eu posso falar, olha, eu entendo o que você está falando, eu compreendo o que você está falando, mas eu não concordo. Então, eu desassocio um sentimento de julgamento e crítica que me levam a sentimentos ruins também, né? Às vezes a raiva, às vezes até um conflito maior emocional, uma mágoa, um ressentimento. Eu entendo assim, ele é assim, eu sou assim, somos semelhantes, mas não somos idênticos. Eu respeito a vontade dele e ele vai respeitar a minha vontade também. Eu compreendo o que ele está sentindo e ele vai compreender também o que eu estou sentindo. É preciso que a gente chegue nesse âmbito, nesse caminho mais fraterno e amoroso. Só que numa discussão de família, por exemplo, no âmbito familiar, há sempre uma questão de imposição de ideias, né, de convencimento, de diretividade, faz parte da nossa natureza. Né? Eu sou pai também. Entendo que às vezes a gente tem que ser impositivo em algumas fases, mas quando a gente se fecha a possibilidade de diálogo, e a gente não percebe isso, isso é outro grande problema, porque a gente acha que está dando abertura, mas não está, porque quando a gente não enxerga o mundo como o outro está enxergando, a gente está vendo cores diferentes. E aí, quando acontece alguma tragédia, a gente se pergunta, mas como aconteceu isso? Ele não deu nenhum sinal. Gente, ele estava em Marte, a gente estava em Júpiter. Não estávamos nos percebendo um ao outro. Às vezes, as relações sociais que a gente vive, familiares, passam a se estabelecer num patamar burocrático, né? Aquele patamar assim de boa convivência, mas cada um ruminando os seus pensamentos, os seus valores distanciados. E quanto maior essa distância, maior esse abismo, mais difícil nos aproximar e perguntar: e aí, como você está? Imagina a dificuldade que é você falar para alguém, para um pai, para uma mãe, ou mesmo para um irmão, um amigo, né? Como você está sentindo de verdade, se você percebe que ele não consegue te ouvir, te escutar como você gostaria. E como é que a gente gostaria de ser escutado, ser ouvido? Com respeito, com acolhimento, sem julgamento. Jesus nos disse isso, não julgais para ser julgado. Com disponibilidade, né, com aquela paciência, né, a pessoa que fala assim, não, ó, seja breve, viu? Acelera aí porque está muito devagar. Né, com atenção, com carinho, com respeito, com transparência. Por que com transparência, né? Às vezes a gente fala assim, não, isso vai passar. Isso aí, ó, amanhã tu vai ver, amanhã tua cor vai estar melhor, né? Você não sabe disso. A gente não sabe. Quem sabe da vida de si é cada um. A gente espera que esteja melhor. Mas para estar melhor, não é trancando os sentimentos dele, dentro dele, que vai fazer isso. E a gente é acostumado a passar muito por isso desde criança, né? Os tempos estão mudando, mas há muito tempo atrás, ainda acontece um pouco, uma criança de 4, 5 anos, um garoto chora, o pai fala logo, ó, o homem não chora. Guarda esse choro, levanta aí e segue o jogo. Uma menina com 13, 14, 15 anos, chorando porque o namorado deixou ela. A mãe fala, não vai chorar na frente dele, não. Se ele perceber que você está chorando, que você está interessada, ele vai se aproveitar. Então, a gente é sempre orientado, por melhor que sejam as intenções, estou dando exemplos bem simples, pueris, assim, orientado a guardar nossos sentimentos. E a gente cresce guardando. Aí, quando a gente tem que entender os nossos sentimentos, a gente não entende. Quando a gente quer falar com alguém para tentar nos ajudar a entender, a pessoa não escuta.
Então, olha o cenário que a gente cria num mundo de provas e expiações, onde todos nós transitamos, passamos algum sofrimento, alguma dor, perdas. Olha a situação que a gente se encontra, né? Nós somos seres em que Emmanuel falava muito isso, né? A nossa evolução se dá pelo nosso crescimento de sentimentos, né? Moral dos sentimentos. É quando os nossos sentimentos vão se sublimando, se purificando, a nossa evolução se dá. E nós somos sentimentos, a gente tem a razão, mas a gente tem a emoção, tem um coração falando muito sempre. A gente usa a razão, mas é o sentimento que no final nos diz o que fazer. E quando os nossos sentimentos estão desajustados, as nossas emoções ainda são emoções ainda mais bárbaras, é muito fácil a gente cair no conflito, cair na ofensa, cair na discórdia e na agressividade, porque isso está muito presente dentro de nós. Ao passo que ser tolerante, compreensivo, empático, é um esforço que a gente efetua para que a gente assim o seja e que um dia torne-se uma característica do nosso espírito. A mensagem de Jesus, quando ele fala assim que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e lembrando que esse segundo mandamento é como o primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas, ele já nos deu a solução para que não aconteça esse sofrimento. É o respeito ao próximo, o acolhimento do próximo, é a atenção que se dá, é o amor que se dá, é a capacidade de perdoar. E a gente não consegue exercer isso todo dia, o tempo todo. E num núcleo familiar, por exemplo, a gente vê hoje que a taxa de suicídio ela está crescendo muito entre os jovens. Ela já foi maior, um crescimento maior numa faixa etária superior, mas hoje ela está atingindo muitos jovens. Algumas estatísticas de alguns anos atrás batiam em torno de 40, 50 segundos uma morte por suicídio. A cada 40, 45 segundos. Gente, a gente conversa uma hora aqui, quantas pessoas estão cometendo suicídio no planeta? É um número muito alto. E mais, para cada pessoa que conclui esse ato, né, o seu autoextermínio, há, em média, em torno aí de 10 tentativas. Ou seja, 10 eventos de extremo sofrimento até se chegar ao momento em que ela efetua esse suicídio. E mais ainda, para cada tentativa, pelo menos 5, 6 pessoas são impactadas, pessoas próximas, sofrem, se desajustam também de alguma forma. Então, é uma situação de saúde e também espiritual de extrema importância a ser tratada, mas muito importante. E os recursos para se tratar isso não são equipamentos caros, não são recursos que estão longe de nós, está dentro de nós, está dentro do nosso coração. Antigamente, antes de a gente ter esses eventos, né, de prevenção ao suicídio, que, como eu comentei no início, Setembro Amarelo, graças a Deus a gente fala hoje bastante sobre o tema de forma responsável, é porque antes disso as pessoas tinham vergonha de falar para alguém que estavam pensando em se matar. Olha a complicação. Eu estou sofrendo, estou às vezes num processo depressivo, estou em desequilíbrio espiritual, a gente sabe disso. O Joana de Anjos falava que, né, os distúrbios mentais, eles nascem no espírito, então a gente sabe que está acontecendo muita coisa com o espírito também, e para dificultar mais ainda, é tabu e eu não posso falar. Então era muito comum, as pessoas se assustavam com isso. Então, quando alguém tentava falar sobre o assunto, né, começava a circundar o assunto, falar desse momento difícil, que já está se prorrogando aí alguns meses, às vezes até alguns anos, e no final, só esperando uma brecha para que ela possa falar o que está mais afligindo a ela. Falar assim, ó, eu estou pensando em desistir de viver, eu penso em me matar. E aí, depois de todo aquele tempo que ela ficou, né, buscando o momento certo para abrir seu coração, o seu interlocutor, o seu ouvinte responde normalmente assim, não pensa nisso, pelo amor de Deus, não pensa. Se for espírita, fala logo, você vai para o vale dos suicidas, não adianta. Se não for espírita, fala, bobagem você pensar nisso, porque você tem tudo na vida, você vai passar essa fase, o que está te faltando, eu te ajudo. Enfim, há ações desesperadoras, porque a pessoa não quer ouvir isso, né? O ouvinte, ele não quer escutar isso do outro, porque ele não sabe o que fazer com isso. Então, a primeira reação que se tem, que se tinha muito antigamente, hoje, graças a Deus, não é assim,
é que tentar espantar aquele pensamento, né, tirar da mente dele e mudar o rumo da conversa. E a conversa muda de rumo. E você, às vezes, consegue tirar até um sorriso daquela pessoa que está sofrendo. Mas você acha que a dor dele sumiu? Você acha que aquele processo doloroso com o qual ele se encontra, né, já há algum tempo, sumiu nesses 5, 10, 15 minutos de conversa? É claro que não. Ele está poupando você porque percebeu que você não consegue escutar isso. É difícil. Claro, imagina um familiar falando isso. Como é que isso vai tocar nossos corações também? Mas, ó, na experiência que a gente tem, nas atividades de atendimento, né, principalmente no CVV, onde eu atuei, é que escutar de forma ativa, atenta, respeitosa, sem medo de ouvir ou de falar a palavra suicídio, ajuda muito. Porque a pessoa se sente compreendida e acolhida. Ela não se sente mais uma pessoa diferente do resto do mundo. Porque a gente fala, dentro da doutrina, a gente tem mais recursos ainda. Eu posso falar, a dor que você está sofrendo, esse desespero que você está sofrendo, ele vai passar. A gente sabe disso. Deus não criou a nós, né, espíritos, para ficarmos sofrendo e padecendo no mundo. Faz parte do nosso crescimento? Faz, porque normalmente a gente acaba aprendendo mais pela dor. Mas o nosso futuro não é sofrer pela dor até o final dos tempos. A nossa perspectiva é de cada vez mais a gente ir aprendendo e sendo mais feliz, fazendo melhores escolhas, mas passa muito pela mudança de cada um de nós. Sem essa capacidade de mudança, de tentar entender o outro de verdade, sem susto, né, sem agressividade, e mantendo a sua própria posição, os valores, né, você não precisa mudar os seus valores para aceitar o outro, você não precisa mudar a sua opinião para compreender o outro, você não precisa mudar ser quem você é para ser empático com o outro. Você precisa ser empático, compreensivo e amoroso para aceitar o outro. Uma vez que ele se sinta aceito, acolhido, ele se sente amado. E quando a gente se sente amado por alguém, a gente consegue superar muita dor e muito sofrimento. O sofrimento não some, a dor não some, mas a gente consegue trazer à tona, né, recursos emocionais, espirituais que estão, né, abafados, que estão constrangidos pelo sofrimento. A proposta de tratamento, de cura e de prevenção não passa pela supressão da dor. A gente sabe que não tem como fazer isso. A cruz que a gente carrega, ela está conosco, faz parte. Mas Jesus disse, que vem até mim, que ele aliviaria nossas dores. O que é até Jesus, né? É que a gente consiga se olhar, se perceber melhor, a nossa visão no mundo, a nossa perspectiva no mundo, o nosso papel no mundo, a gente tentar trazer à tona, dentro de nós, visões que a gente tem deixado constrangidas pela dor e pelo sofrimento. Nós somos espíritos imortais. E olha só, nós fomos criados por aquele Pai que criou todo o universo. Tudo à nossa volta foi criado pelo nosso Pai, inclusive nós. Não estamos aqui para sofrer. Então, uma das premissas mais básicas dentro da doutrina da prevenção ao suicídio é que tanto a gente estimule tanto aquele que busca o trabalho quanto aquele que está auxiliando a fé em Deus nos momentos mais difíceis, porque é aí que a fé tem que aparecer. É aí que a fé tem que se erguer e mostrar que veio. Porque se eu, nesse momento, vacilar na minha fé e deixar de acreditar que aquele companheiro, aquela companheira, não é capaz de sair daquela situação, eu não consigo ajudá-la. É claro que a gente conta com recursos do mundo físico, e assim tem que ser. Todos os tratamentos possíveis que a pessoa busque são sempre favoráveis a ela e devem ser buscados realmente. Mas também deve ser atrelado a isso o tratamento do espírito, o tratamento da alma. A religação com Deus, né, a religião, que é o que significa, essa religação, ela tem que ser buscada, porque ela nos dá um conjunto de dogmas, não um conjunto de ideias, né, estáticas, de como nos comportarmos, e eu olhar assim, não, eu não consigo fazer isso, eu estou longe disso, então
Isso não serve para mim, religião não serve. A religião que a doutrina nos traz, no sentido de religação com Deus, é de autoconhecimento, é de saber que não estamos sozinhos nesse mundo, mesmo dentro de uma casa cercado de muitas pessoas, às vezes a gente se sente sozinho. Mas mesmo aí, nessa situação, não estamos sós. Tem nosso anjo da guarda, tem os nossos mentores, tem Jesus, tem o nosso Pai. Nunca, nunca deixamos de ser ouvidos. Mas às vezes a gente deixa de falar. Então, quando a gente começa a olhar o outro de uma maneira mais atenta, e escutar o outro de uma maneira mais atenta, sem querer fazer com que ele seja visto segundo os nossos valores, né? Se a gente perguntasse assim, existe alguma régua que consegue medir a dor de todo mundo aí? É igual? Não. Se a gente pegar um alicate, deixar ele fixo numa posição e beliscar cada um vai sentir de um jeito. Reagimos de forma diferente, né? Aquilo que às vezes nos faz aflitos, para outras pessoas não causam nenhum incômodo. Vivenciamos as experiências divinas, as experiências terrenas, de formas diferentes também. As nossas dificuldades são customizadas para nós, para o nosso crescimento, para o nosso progresso. É a lei de causa e efeito. A gente sabe disso. Nós precisamos compreender que quando o indivíduo perde essa capacidade de entender, né, as razões da vida, vamos pegar uma pessoa espírita, né, de 30, 40 anos de doutrina, com conhecimento, sabe, do mundo espiritual, essa pessoa está isenta de pensar em suicídio? Ela está isenta desse processo? A gente sabe que não. A gente sabe que quando a prova chega, né, é difícil para a gente. Dói muito o peito, né? Dói, a gente fica num sofrimento imenso. E se esse processo não for vivenciado de forma correta, ele pode nos levar, sim, a um processo de dor extremo. E aí, ter alguém que possa nos escutar, sem julgamento, sem crítica, sem pressa, sem imposição de ideias, ajuda. Mas ajuda muito. Esvazia, às vezes, um momento que a pessoa vive, esvazia uma tensão que está criada. Não vai ser a cura definitiva, mas pode ser o estímulo que vai ajudar aquela pessoa, pouco a pouco, a buscar os recursos da vida para que ela mesma, e aí com os tratamentos que ela tiver à disposição, que ela puder usufruir, ela possa mudar essa condição e sair de uma ideação suicida, de um processo depressivo e seguir sua vida. Estamos todos sujeitos a passar por isso. A gente não tem como garantir que, enfim, estaremos sempre respondendo da forma correta, porque somos espíritos em aprendizado, imperfeitos. A gente está sempre lutando, sempre. A gente está sempre lutando com a gente mesmo, não é com o outro, não, é com a gente, com as nossas dificuldades. E quando a gente para ajudar o outro, dessa forma acolhedora, amorosa, deixando ele se expressar da maneira que ele queira se expressar, tentando enxergar aquele relato que está sendo narrado pelo outro, como ele está enxergando, deixar os meus valores de lado e começar a entender assim a fala dele, a vivência dele, como ele está sentindo. Quando a gente faz isso, isso é uma forma de amor também. Isso é um abraço, mesmo que seja à distância, em que você diz por outro assim, ó, eu estou aqui do seu lado, de verdade. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu compreendi o que você está sentindo. Eu estou te aceitando aqui do jeito que você é. Eu estou aqui do seu lado sempre. Isso é amor, isso é prevenção. Não é um equipamento especial, não é um recurso externo, está dentro de nós. E o bacana é que esse roteiro de amparo, de ajuda, não só, né, ele dá o suporte ao outro, como ele também nos ajuda a nos melhorarmos, a seguir aquele caminho que Jesus deixou para nós. Esse comportamento, essas características comportamentais que eu estou citando aqui, elas não são, né, não vieram de alguma entidade, algum órgão, de uma ONG, vieram de Jesus. Amar o próximo, respeitar, não julgar, acolher, ser tolerante, né, ser paciente. Ele foi assim conosco. O exemplo que ele deixou foi esse. Quem não gostaria de estar numa situação, às vezes, quando estivesse numa situação difícil, quem não gostaria de olhar assim e ver a imagem de Jesus à sua frente, com aquele olhar bondoso,
os braços abertos, te chamando para um abraço, para te dizer assim, não temas, tudo vai passar. Não é tudo que a gente quer. Ser acolhido, né? Ser amado, ser aceito. Então, quando a gente quer ajudar, mas a gente nem deixa a pessoa falar, a gente nem deixa ela terminar um pensamento, a gente interrompe as suas ideias, a gente não deixa ela trazer à tona o que está efetivamente trazendo desespero a ela, a gente pode achar que está ajudando. A nossa intenção é boa, mas ela vai continuar com aquilo guardado dentro dela. Existe um termo que a gente usava muito no CVV, não sei se ainda usam lá, que é quando a gente fala assim, é criar um clima de psicologicamente seguro, né, um clima de confiança incondicional. É quando a pessoa conversa com você e ela vai te testando, né? Ela vai falar um assunto, falar outro. Será que o Carlos vai se chocar com isso? Eu já vi muito esse entendimento fraterno. As pessoas vêm falar, mas eu posso falar isso aqui? Você não vai ficar assustado, vai ficar, vai me julgar mal? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui. Quem julga é Deus. Aqui somos todos irmãos no mesmo barco, buscando sempre o melhor. Então, a gente tem medo de falar que o outro nos julgue, principalmente quando a gente está sofrendo, né? A gente está muito mais sensível. Então, quando a gente recebe esse acolhimento, essa aceitação incondicional, e quando a gente percebe, né, a pessoa que está sofrendo percebe que nada que ela fale está modificando, né, aquele acolhimento, aquela serenidade, aquela paz no outro, o carinho do outro, ela encontra a coragem para falar do que está passando. Então, às vezes, ela nunca falou com ninguém, nunca, que pensou em se matar. Mas ela começa falando, quando ela percebe que há uma confiança, que está sendo aceita, ela começa, não, porque às vezes eu acho que não tem jeito. É a primeira colocação. Porque eu fico pensando, já chega à conclusão, acho que não tem saída mais para mim. Ela está cada vez avançando mais na ideia de que para ela não existe solução. Só que ela tá testando até onde ela pode falar sem ser criticada ou julgada. Porque há vergonha em falar isso para muitas pessoas. Elas sentem vergonha, sentem medo. Mas quando percebem que são tratadas da mesma forma, porque esse pensamento, ele transita em muitos de nós, a vida é feita de momentos, então há momentos difíceis e há momentos que a gente está numa posição um pouco mais equilibrada e serena. Mas não é o tempo todo, a gente sabe disso, né? A gente tem altos e baixos. Às vezes a gente varia de um dia para o outro. Então, ao longo da vida, a gente sabe que tem essas mudanças, né? Então, quando a pessoa percebe que a gente está ali do lado dela, respeitando aquele sentimento, aí a gente consegue tocar aquele coração. Ela percebe que foi acolhida, né? Eu consigo falar para ela assim que ela é importante. Ela é muito importante para mim. E aí isso faz diferença, porque isso é verdadeiro. Precisamos ter coragem de mudar quem nós somos um pouquinho por dentro, para o nosso benefício e para o benefício do próximo. A nossa jornada, nesse caminho fraterno, mais amoroso, mais caridoso, não só nos ajuda, como ajuda o próximo e como faz com que a nossa existência seja mais proveitosa. Não existe outra forma da gente crescer. Quando Jesus diz que somos irmãos em Deus, a gente ainda está longe disso, né, de compreender dessa forma, a gente entende, mas vivenciar isso ainda é difícil para nós. Mas nas sucessivas reencarnações que a gente vai passando, em algum momento, a gente vai se dar conta que se não fizermos esse passo a mais em direção ao outro, a gente não chega a lugar nenhum. A gente vai ficar repetindo algumas experiências, algumas dolorosas, até que o nosso coração, de tanto sofrimento, resolva gritar por ajuda, quebrar os seus paradigmas, se libertar daqueles agrilhões que ainda mantém aquele homem velho, aquele indivíduo ainda, aquele espírito com aqueles sentimentos ainda enraizados e bárbaros, e vá à frente. Eu lembro de uma passagem do livro do André Luiz, Nosso Lar mesmo, né? E no filme ficou mais bacana de se ver, né? Que é quando ele faz a última visita na casa onde ele viveu, com a ex-esposa dele, que já estava casada,
E nessa última visita ele já foi emocionalmente já modificado, né? Ele sabia que tinha que fazer, ele sabia que aqueles dois que estavam naquela casa eram seus irmãos, acima de tudo, né? Não eram ofensores, não era, ninguém abandonou ninguém, eram simplesmente dois irmãos e um deles precisava de ajuda. E ele, com amor, ele foi e ajudou a curar aquele irmão. Naquele momento, ele ajudou o outro, mas também ele marcou em si mesmo a sua própria transformação moral. Então, esse é o nosso caminho. Ajudar ao próximo, prevenir o suicídio, é modificar a gente também. O nosso olhar, a nossa escuta, a nossa atenção, observar o comportamento mais distanciado, observar a falta de diálogo, não se conformar com o diálogo superficial, mas também ao escutar alguma coisa que não seja do seu agrado, saiba escutar, saiba compreender, empatia, saiba acolher e aceitar. Se for necessário, dê a sua opinião de discordância, mas faça isso com sentimentos já modificados. Porque quando a gente acolhe o outro, mesmo que a gente não concorde com os sentimentos, você vai notar no olhar daquela pessoa uma alegria, um bem-estar. Isso também vai vibrar dentro de você também. Vai te fazer bem. Então, toda vez que a gente caminha para o bem, toda vez que a gente caminha, né, naquele espaço de Jesus, a gente encontra cada vez mais recursos dentro de nós para fazer o melhor e nos sermos mais felizes. É impressionante. Cada vez que a gente realiza algo, que a gente sabe que é o correto, há um bem-estar. Isso é notório. Então, a gente sabe onde tem que ir, sabe o esforço que a gente tem que realizar, e esse esforço é dentro de cada um de nós. Não vamos deixar mais o nosso próximo, o nosso filho, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos amigos, né, sem a nossa presença no sentido de escutar de verdade, de ser um amigo de verdade, ser um filho de verdade, um pai de verdade, no sentido de escutar com respeito, escutar com atenção, para que a gente tenha diálogo. O diálogo previne o suicídio. O diálogo compreensivo previne o suicídio. Sem isso, as distâncias que a gente cria entre um e outro nos impede de entender o momento do outro. E aí as máscaras sociais, mesmo em famílias, se fazem presente, e a gente segue a vida, que a vida é corrida, é um dia após o outro, uma dificuldade após a outra, ele está lá crescendo, ou então ele está lá do meu lado, ela está do meu lado, e a vida vai seguindo, e a gente deixa de observar os sinais, que os sinais são dados. Isso é outro mito, né, que sempre que uma pessoa tenta o suicídio, ou está num processo de ação suicida, desconhecido ainda dos outros, ela dá sinais, né, seja pelo seu silêncio, seja pela sua falta de objetivos, de não querer mais se envolver com nada, de desânimo, da depressão, ela dá sinais, sim, de que algo não vai bem, de que ela precisa de ajuda, né? Tanto a ajuda da ciência humana, quanto a ajuda espiritual. Então, vamos ficar mais atentos, vamos escutar mais uns aos outros, porque todos nós, sem exceção, somos um tesouro de conhecimento. Os nossos corações, as nossas existências retêm uma carga imensa de experiências, de vivências dessa e de outras vidas. Para que a gente desprezar isso? Vamos aproveitar, vamos interagir, vamos escutar, mas escutar com respeito, com atenção, vamos dar a nossa opinião, mesmo que seja diferente, mas vamos libertando o nosso coração desses grilhões ainda de intolerância, né, de rigidez, de vontade de conflitos, e vamos harmonizar os nossos sentimentos, mesmo que haja discordância. Isso não são situações mutuamente exclusivas. A gente pode conviver de forma harmonizada, mesmo que haja diferenças de opiniões. Isso é plenamente possível. E a gente vai ter que conquistar isso de uma forma ou de outra, porque sem conquistar isso, a fala de Jesus não seria verdadeira. Como vamos ser irmãos, como vamos ser uma grande família, sem que saibamos aceitar um ao outro. Então, o que eu peço a Jesus que ilumine os nossos corações para que cada vez mais a gente consiga olhar para o nosso próximo, olhar para dentro da nossa casa, dos nossos amigos, e sempre perguntar sem pressa, como vai você? E ter o coração aberto para escutar, sem julgar,
sem críticas, apenas para que ele se sinta acolhido, se sinta aceito e possa falar aquilo que o aflige, se assim desejar. Essa era a mensagem de hoje. Agradeço imensamente a Deus, a Jesus, a oportunidade de estar falando. Espero que, para todos nós, né, os nossos pensamentos e sentimentos, e o coração possa sempre vibrar no bem e pensando sempre no próximo. Muito obrigado, boa noite. E para encerrar, né, o estudo de hoje, vamos à nossa prece final. Só um golinho de água aqui. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, nosso Criador. Pai amado, sabemos que vivemos num mundo ainda de extremas dificuldades, imensas dores morais. Sabemos que nossos corações ainda falham na fé, que temos os momentos em que deixamos de crer em Ti. Mas, Pai, somos Seus filhos, precisamos de ajuda, do Seu amparo, da Sua misericórdia, para que os nossos companheiros, nossos amigos, nossos familiares, possam ter em nós um coração fraterno, um ouvido amoroso, uma fala doce e acolhedora. Que possamos aprender cada vez mais o sentido do amor, o sentido da vida, o sentido de estar próximo de Ti, Pai. Que possamos sempre fazer as preces e orações por aqueles que estão à nossa volta, porque sabemos que os nossos pedidos, que as nossas preces são ignoradas. Que quando não soubermos o que fazer ou falar, saibamos orar, saibamos pedir a Ti a ajuda, o amparo, a inspiração, para que a lida com a dor, com as dificuldades, possa ser superada. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Jesus, por ter vivido entre nós, exemplificado a sua doutrina, os seus ensinamentos. Que o seu carinho, que a sua luz fique conosco, em nossos lares, nos envolvendo, nos pacificando. Obrigado por tudo. Obrigado à direção espiritual e terrena do CERJ por essa oportunidade, que ilumine os trabalhos e os serviços lá realizados e aos seus trabalhadores. Obrigado por tudo, Pai amado, que assim seja. Amigos, muito obrigado. Uma boa noite a todos.